Sua empresa dá lucro, mas não sobra dinheiro no caixa. Por que que isso acontece? Imagina que você vai para uma reunião com o seu contador, ele apresenta o lucro, mas você fala, poxa, mas não tem dinheiro no banco. Como que isso pode acontecer? Meu nome é Alexandre Ferretti, da Iaroc Auditoria e Consultoria, e esse é o IarocCast. Então imagina que você chegou nessa reunião e você falou, poxa, mas cadê o dinheiro? Hoje eu vou te explicar a diferença entre resultado, lucro e o caixa. Eu vou te explicar o conceito de cada um deles, por que que isso acontece, esse descompasso entre resultado e caixa, e eu vou te explicar alguns motivos pelo qual isso acontece. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos conceituar. Receita é DRE, que é a equação de receita menos custos menos despesas. A DRE é a ferramenta que vai mostrar para você o lucro, e a equação do lucro é receita menos custos menos despesas, um grosso modo, tá bom? Para você entender o que é o lucro. Essa DRE e esse lucro, ele é apurado por regime de competência que a gente fala, tá? Ou seja, você apura a receita no momento que ela é oferida. Um exemplo, você fez uma venda, ela vai parar direto na sua receita, independente do prazo de recebimento. E o caixa, ele acontece num período diferente. Se você fez uma venda a 30, 60, 90 de prazo, no caixa, esse dinheiro ele vai entrar em algumas vezes, e na receita, lá na DRE, já aconteceu. Então, o conceito do resultado, do lucro, é esse, tá? Que você apura na DRE. A ferramenta que apura o lucro é a DRE. E a ferramenta que apura o seu resultado de caixa é o fluxo de caixa. A equação do caixa é diferente, é entradas menos saídas de caixa, tá bom? Então você já entendeu que existem duas ferramentas distintas. Tá, legal. Agora, por que que isso acontece? Existe um descasamento entre o resultado e o caixa. Muitas vezes você tem um resultado, um lucro, mas não tem caixa. E isso acontece por alguns motivos. Quais são esses motivos? Então agora eu vou elencar para você os motivos. Vamos imaginar que você fez uma venda, como eu comentei, parcelada. Lá no resultado, lá na receita já apareceu a venda, mas o seu caixa não aconteceu ainda. Um outro motivo, você fez uma compra de estoque. Então esse estoque você já pagou o seu fornecedor e o seu estoque está lá no seu balanço patrimonial, que é onde você vai registrar tudo que você tem de ativo e passivo. O seu estoque está lá no balanço patrimonial e no caixa já saiu o dinheiro. Nem no resultado não apareceu ainda, entendeu? Então, esse é um dos principais motivos pelo qual você pode ter um descasamento de caixa. Um outro motivo, você está fazendo investimentos dentro da sua empresa. Você está comprando máquina, você está investindo numa reforma do seu barracão, do seu parque fabril. Esse dinheiro está saindo do seu caixa. Só que essa aquisição de ativos, ela vai parar lá no seu balanço patrimonial e ela vai para o resultado em parcelas, no que chamamos de depreciação. Dependendo do tipo do ativo que você está comprando, essa depreciação vai acontecer em 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, se você estiver investindo em ativo imobilizado, intangível, que são softwares, por exemplo, esse descasamento vai acontecer. Um outro motivo, você fez empréstimos e financiamentos. 2, 3 anos atrás você você captou um recurso no banco. Esse dinheiro entrou no banco 2, 3 anos atrás e você agora está pagando as parcelas. O dinheiro entrou lá atrás, só que está saindo do seu fluxo de caixa agora. E na DRE está indo apenas os juros dessa operação. Então, perceba que existem situações que afetam a DRE, o lucro e o fluxo de caixa num momento diferente. Um outro motivo é a distribuição de lucro. A sua empresa apurou lucros,
esse lucro ele foi parar lá no patrimônio líquido, lá no seu balanço patrimonial, e você está fazendo distribuição agora. O resultado aconteceu lá atrás, só que a distribuição desse lucro está acontecendo agora. No seu fluxo de caixa vai aparecer uma distribuição de lucro, mas lá no seu resultado, esse lucro já aconteceu faz tempo. Então, perceba que você tem uma ferramenta que é DRE para a apuração do lucro, do resultado do seu negócio, e você tem um fluxo de caixa para apurar o resultado de entradas e saídas, o consumo ou geração do caixa dentro da sua empresa. No fluxo de caixa você tem o fluxo de caixa operacional, que é toda a operação do seu negócio, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. O ideal é que você tenha um fluxo de caixa operacional positivo, gerando caixa, e normalmente você vai ter consumo de caixa no fluxo de caixa de investimento e financiamento. Então, o fluxo de caixa é a ferramenta que você vai utilizar para avaliar o seu caixa, geração ou consumo de caixa, e a DRE, apuração do lucro. Se faz sentido para você entender essas ferramentas, se você percebeu que é super importante saber essas informações, a Iaroc Auditoria e Consultoria é uma empresa especializada no assunto. Nós fazemos isso há muito tempo para muitos clientes que hoje possuem esse tipo de informação que é importantíssima para a gestão do seu negócio. E se faz sentido para você ter esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, no IarocCast, e curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar essa mensagem para mais gente. Se você quer contar com especialistas, se faz sentido para você, conte com os melhores, conte com a Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios.